Queridos, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir esse vídeo. Estamos aqui mais uma vez para falarmos da lição de número 10, que será ministrada nesse próximo dia 9 de junho de 2019, e estaremos abordando o tema, o sistema de sacrifício. E eu, juntamente com a professora Cleusa Campos, estaremos aqui abordando esse tema. Boa noite, professora, paz do Senhor. Boa noite, paz do Senhor. Que todos sejam bem-vindos a esse quadro do nosso canal, Que os irmãos participem. Irmãos, deixe o seu joinha, Se inscreva se você não for inscrito, colabore conosco. A obra não é minha, não é do professor Eduardo, mas a obra é do Senhor. E nós estamos aqui disponível, colaborando no trabalho e nestas aulas. Que os irmãos têm alguma dúvida, a gente tenta ajudar no esclarecimento. Amém? Amém. E hoje estaremos aqui tirando suas dúvidas, Domingo próximo agora, você que é professor, Pegue aí a caneta, o papel, sente no sofá e tire suas dúvidas. Não entre na sua sala de aula com dúvidas, Não deixe o seu aluno também com dúvidas, E eu creio que hoje essa aula te ajudará bastante, E aqui, a princípio, a gente vai começar aqui fazendo a primeira pergunta, que está baseada justamente no tema, da lição, que é o sistema de sacrifício. Professora, quais eram os tipos de ofertas e sacrifício? E assim, na quantidade, quantos eram? Bem, amados irmãos, havia 5 tipos de ofertas diferentes, 5 tipos de oferta. Era ali a oferta do holocausto, sacrifício, de manjares, que era feita de alimento, a oferta pacífica, a oferta do pecado e a oferta de transgressão. 5 ofertas diferenciadas ali para o Senhor. 5 ofertas, então... 5 ofertas, interessante, Professor, e dentro desse sistema, como era feito os sacrifícios no sistema da lei? Como que era feito? Boa pergunta. Assim, porque o que nós temos que entender que a partir do momento que Deus resgata o povo, tira do Egito e leva para o deserto, ali começa um ritual determinado por Deus, E ali nós observamos que todo sacrifício, a partir daquele momento, que Deus ordena a construção do tabernáculo, era feito dentro do tabernáculo. Os sacrifícios teriam que ser feitos ali, dentro do tabernáculo. Nós vemos isso lá em Deuteronômio 12, irmãos, que revela isso para nós. Lá em Deuteronômio 12, lá no capítulo 12, 5, fala para nós assim: mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali por seu nome buscareis, para a sua habitação ali o vereis. E aí no verso 6 diz para nós: e ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a vossa oferta da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e o primogênito das vossas vacas e das vossas ovelhas. Então aqui deixa bem claro para nós que toda oferta, todo holocausto, a partir do momento que o tabernáculo foi erguido, dentro do tabernáculo, ali as ofertas, era ali que o povo hebreu fazia as suas ofertas, dentro do sistema levítico, era dentro do tabernáculo, a partir do momento da construção do tabernáculo. Amém, graças a Deus. Professora, a gente até já falou isso aqui em algumas aulas atrás, mas a lição vem pedindo o que significa a palavra holocausto, no hebraico, Bem, irmãos, o holocausto significa olai, significa também levantar, subir, que acende. Quer dizer, então, assim, para nós, irmãos, colocando para nós entender melhor, a partir do momento que o sacrifício era feito no altar de sacrifício, queimado ali, o cheiro subia para Deus, aquela fumaça ia aos céus,
né? Ia nas narinas do Senhor, conforme está escrito na palavra. Então o que a gente vê, irmãos? Vê assim que o sacrifício agradava ao Deus, o seu cheiro. Então assim, era o desejo de Deus, né? Sacrificava-se o animal ou se queimava, né? O alimento, e ali levava aquele cheiro, ia direto para os céus, irmão. Então assim, ele subia. Então quer dizer, levantar-se, subir, acender-se, né? Então essa palavra significa isso para nós e para aquele povo naquela época também. Amém. Graças a Deus. Professora, naquele tempo, né, já existia várias espécies de animais e tal, né? Existia ali algum tipo de animal que se era usado? Qual tipo de animal que poderia ser sacrificado? Existia alguma? Existia sim. Mas Deus também foi outra ordenância que Deus fizera a Moisés ali. Ele diz para ser ofertado boi, ovelha, cabra, pombinhos ou rolinhos. Né? O que a gente vê interessante, que o povo hebreu, o povo israelita, quando saiu do Egito, eles não estavam na mesma condição ou posição financeira. Isso aqui revela para nós, irmão. Por quê? Vai me perguntar, mas por quê, professor Cleuzinha? Porque o Senhor fala que uns que tinham condição de ofertar a cabra, ofertaria a cabra. O que tinha condição de ofertar o boi, ofertaria. Aquele que tinha condição do carneiro, sim. Mas aquele que não tinha, que a sua posição estava bem inferior financeiramente, ele poderia ofertar um pombinho, uma rolinha. Quer dizer que todos poderiam fazer a sua oferta, e o momento que ele pecasse, ele poderia fazer a sua oferta, que o Senhor cobriria o pecado ali a partir do momento daquele sacrifício. Então Deus não colocou restrição. Desde sempre, irmãos. O Senhor não escolhe eu ou você. O chamado de Deus é para todos. E a abertura é para todos. Nós dissemos, acho que na primeira aula, quando nós falamos da porta do tabernáculo, e a gente falou que ela tinha 10 metros de largura. Isso significava Cristo, que veio para todo mundo, aquela porta tão larga. E isso diz para nós, irmão, esse sacrifício que Deus colocou para todo tipo de sociedade, um que tivesse mais dinheiro e um que tivesse menos, né? Aquele que não tivesse condição de ter um boi, teria uma rolinha, uma pombinha e sacrificaria, e o seu perdão seria aceito da mesma forma daquele que ofertou o boi. Então, para Deus não há diferença, irmãos. Glória a Deus, né? A gente vê isso até mesmo na mãe de Jesus, né? Na mãe de Jesus. Né? Os pombinhos, né? Que ela ofertou, né? Também. Por quê? Porque era uma condição mais, né, inferior dos que os que podiam doar mais. E colocando aqui para nós aqui, irmãos, o que diz para nós lá em João 1:29? Diz que Jesus, né, é o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Ele veio para todos. Ele tira o pecado do mundo. Ele não tirou ele não veio para tirar o perdão, dar o perdão ao povo israelita, ao povo hebreu, mas aos gentios, que abrangeu em mim, abrangeu em você, no professor Eduardo, a todos nós, porque Jesus é aquele que veio para tirar o pecado do mundo. O cordeiro que levava a Jesus Cristo, que simbolizava num sacrifício imperfeito, mas que já demonstrava um verdadeiro sacrifício, um sacrifício que seria perfeito e eterno, que era Jesus Cristo, né? Glória a Deus, né? Professora, quando é revelado na Bíblia o primeiro sacrifício, né? Quando que é? Bom, assim, muita gente fala que o primeiro sacrifício é ali, o Abel e Caim. Mas não foi, irmão. Interessante que não foi, irmãos. O primeiro sacrifício foi lá em Gênesis 3:21, irmão. Eu vou fazer questão de ler, o nosso tempo é corrido. Bom seria se a gente pudesse ler todos os textos, mas a gente vai citando, como o professor já disse, vai fazendo as anotações, olhe, pesquise, porque é para o seu crescimento espiritual, irmão.
E eu vou ler aqui. E fez-se o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de pele, e os vestiu. Olha que interessante, professor Eduardo. Primeiro, quando Adão e Eva pecam, eles descobrem, eles perdem a sua inocência e se cobrem com folhas, não é o que está dito? Então, conforme a palavra dita, eles cobrem o seu corpo com folhas de vergonha de Deus. E aí, quando Deus vai os vestir, tira as folhas e coloca uma pele de animal. Mas para colocar uma pele de animal, irmãos, é necessário que alguém, um animal, morra. Porque como que Deus arrancar a pele do animal sem sacrificá-lo? Então aqui, irmãos, houve o primeiro sacrifício. Já tipologicamente nos indicando a Cristo. Que para que o homem fosse coberto e perdoado dos seus pecados, só através do sangue. Só através de um sacrifício, só através de uma vida. Porque eles estavam cobertos com as folhas. O seu corpo não era visível mais. Mas Deus ali, já mostrando para o homem e o preparando para os bens futuros, dizia ali naquele momento, meu irmão, que só através do sangue, só através da vida. E ali ele vem no sistema levítico, preparando mais o homem nos animais, derramando o seu sangue, purificando através do sangue, para preparar o mundo no entendimento. Porque como, irmão, que eles iam entender o derramamento de sangue de Jesus se Deus não tivesse preparado o derramamento de sangue dos animais? Foi tudo uma preparação, foi tudo estratégico. Deus fez uma estratégia, preparou o homem para a chegada de Cristo. É verdade. Né? Professor, a gente tinha naquele tempo ali, né, de Moisés, era vários tipos de ofertas, né? Mas especificamente, o que era a oferta voluntária? Professor, o que nós vemos sobre a oferta voluntária, né, é aquela que o ofertante voluntariamente fazia o seu sacrifício, levava e fazia. Levava o animal, ele era degolado do lado de fora da tenda, né, do lado de fora do tabernáculo, e depois ele era queimado no altar, né, que nós vemos. Nesse caso aí, nós vemos que era o gado e o gado macho, sem mancha, né, exigido por Deus. Quando fosse uma oferta voluntária, Deus exigiu que fosse a oferta do gado. Se fosse o gado, ele seria o macho e sem mancha, seria a oferta voluntária. Então o ofertante colocaria a mão sobre a cabeça do animal, transferia os seus pecados a ele e o animal era sacrificado. Né? E por um tempo ali o seu pecado era coberto através daquele sacrifício. Graças a Deus. Professora, nesse quesito de sacrifício, né? Existia uma pessoa específica para fazer sacrifício? Qualquer pessoa podia fazer? Quem na verdade podia fazer os sacrifícios? Não, irmãos, é como nós temos estudado todas as etapas do tabernáculo. Nós falamos muito sobre os sacrifícios, sobre os sacerdotes, sobre os sumos sacerdotes, os sacerdotes, né, da tribo de Levi, da descendência de Arão. Só eles poderiam fazer esse sacrifício e essas ofertas, né? Mais nenhum poderia fazer. Nós vemos lá em Êxodo 24, 5, que fala sobre o sacerdote fazendo o sacrifício. E o que significa para nós e para eles, o que significava também a palavra sacerdote, significa sacrificador. A palavra sacerdote. Então já vem bem claro dizendo, sacerdote é aquele que vai sacrificar, né, pelo pecado do povo. É aquele que Deus escolheu que vai fazer o sacrifício, né, pela a reconciliação. Né? Graças a Deus. Professor, e como se formava, né, esse sistema sacrificial levítico? Como que se formava esse sistema? Bem, amados irmãos, esse sistema ele foi proporcionado por Deus, né? E ali leva a nós a Cristo Jesus. Porque a formação do sistema sacrificial de Levítico, irmão, nada mais é a preparação para o sacrifício
terminal de Cristo, o sacrifício final, o único e verdadeiro. Porque assim, Deus preparou o homem desde lá, quando ele vinha, fazia o sacrifício no altar, se lavava, depois ia para dentro do lugar santo, né? Fazia todo o sistema, né? Que o sacerdote preparava ali, todo um culto para o Senhor. Tudo ali simbolizava nada mais a Cristo. Tudo era levado a Cristo. Por quê, irmãos? Porque assim, era um sistema levítico conforme a lei fora ordenada por Deus a Moisés. Mas porém, irmãos, tudo para tipificar e mostrar quando Jesus fez o sacrifício final, para que o homem entendesse que o derramamento de sangue de Jesus tinha já sido preparado em todo o sistema levítico. Já vinha colocando na cabeça do homem para que ele entendesse no futuro. Porque se não houvesse essa preparação, irmão, quando Jesus descesse e derramasse seu sangue, o homem não ia compreender, não estava pronto, não estava preparado. Então o sistema levítico, irmão, foi uma preparação de Deus aos bens que Jesus trouxe a nós. Verdade. Boa explicação do professor. Professor, a gente falando sobre a oferta voluntária, né? E agora a gente vai falar sobre a oferta de manjares. Como era a oferta de manjares? Bom, amados, a oferta de manjares, ela era uma oferta de gratidão, né? Aquilo que, assim, tudo que a terra fecundava, depois havia a oferta, né? Também conhecida como a festa das primícias, que no trimestre que nós estudamos Levítico, nós falamos uma aula, acho que uma aula toda sobre essa oferta, sobre a oferta das primícias. Porque, irmãos, o primeiro alimento que a terra dava, quando era a época da colheita, eles tiravam ali aquela porção e levavam, né, pro altar e oferecia a Deus, querendo dizer assim, Senhor, eu sou grato pelo que o Senhor me deu, eu estou te dando uma porção, né? Então assim se fazia em cada colheita, né? Todas as colheitas era levada uma porção de grãos, né? E fazia ali. Mas também fazia-se também na oferta de manjares a oferta da farinha, que eles ofertavam farinha pura, puríssima, né? Com azeite, o azeite puro também, mas sem mistura, sem nenhuma mistura. Era a ordenança de Deus. Não poderia ter impurezas na farinha ou no azeite. O que isso significa para nós, irmãos? Significa para nós que quando é para Deus, é o melhor. Quando é para Deus, a gente tira o nosso melhor. Não é o nosso pior, mas o nosso melhor. Era assim a oferta dos manjares. O melhor, doado a Deus. Então essa era a oferta de manjares, né? Qual seria a oferta pacífica? Bem, amados irmãos, a oferta pacífica, ela tinha uma diferença, né? Um detalhe diferencial. Primeiro, a oferta pacífica, professor, o animal era degolado, né, imolado, tirado o sangue, aspergido em volta do altar também, do altar de sacrifício. E a oferta pacífica, tanto quanto o sacerdote, quanto o ofertante, a sua família, poderia tirar o pedaço nobre da oferta e comer, né? Ele poderia fazer isso. E a diferença da oferta pacífica é que ela era uma oferta de paz, uma paz com Deus, sabe? Era o que estava ofertando, o ofertante, ele estava fazendo uma oferta para ficar em paz com o Senhor, né? E nessa oferta, ele também poderia ser macho ou fêmea. Né? A diferença é essa, que o Senhor não exigiu que fosse só o macho, mas poderia ser ofertado uma fêmea também, no caso da oferta pacífica. Nós vemos lá alguns detalhes da oferta, irmãos, lá em Levítico 3:8, que fala para nós. Se você ler o Levítico todo 3, ele vai estar falando com clareza para vocês, mas nós vamos tirar o versículo 8 do capítulo 3. E porás a sua mão sobre a cabeça da sua oferta,
e o degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o seu sangue sobre o altar ao seu redor. Então o sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor. Por oferta queimará sua gordura e a cauda toda. Então o que nós vemos, irmãos? Eles tiram, queima a gordura, queima a cauda toda e sacrifício ao Senhor, mas tira certas partes e que pode sim ser comida tanto pelo sacerdote, tanto quanto o ofertante e a sua família pode comer, e o macho e a fêmea também, né? Então a gente vê que há uma diferença nessa oferta. Então essa é a oferta pacífica, irmão, né? Leva para a sua sala, explica, né? Porque, amém? Mas foi muito bem colocado, muito bem explicado pela professora. Professora, existe alguma diferença entre a oferta pacífica e a oferta pelo pecado? Sim, existe sim, irmãos. A oferta do pecado era uma oferta obrigatória, né? É uma oferta que todo homem tinha que fazer em arrependimento, né? Pelos seus pecados. Então era uma oferta apresentada a Deus, né? E aquilo era obrigatório. Então tinha que ser feito, né? Nós vemos lá em Levítico 4, né, capítulo 4, que também Deus falou para Moisés tudo que ele deveria, que os filhos de Israel deveriam fazer, né, enquanto ele apresentasse a oferta essa oferta dos seus próprios pecados. Então nós vemos lá no Levítico 4, vou ler aqui só um pedacinho do 2, 4:2, que fala assim: fala aos filhos de Israel dizendo: quanto uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar, para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito, por sua expiação do seu pecado. Quer dizer que essa oferta não era feita só pelo povo, mas também pelo sacerdote, né? Antes dele fazer o sacrifício pelo povo, ele fazia o sacrifício do novilho e para si mesmo, para Deus purificar os seus pecados, né? E por aquele momento ele se tornava naquele momento uma santidade temporária, né? Para depois ele fazer a expiação do pecado do povo de Israel, né? Primeiro ele fazia assim, depois ele fazia dos outros. Nós vemos lá em 1 Pedro, né, também, que fala para nós 2:24. Então, assim, irmãos, o que essa oferta do pecado simbolizava para nós, nada mais do que, irmãos, sim, apontando um pecado coberto, temporário, que no outro ano tinha que ser feito novamente, indicando a Jesus Cristo, que traria para nós, né, a verdadeira libertação. Amém. Então esse é o pecado, aliás, essa é a oferta pelo pecado, né, irmão? Então foi bem definidas as ofertas, né? E finalizando aqui, né? Professor, o grande dia da expiação, qual era esse dia, professor? Bom, amados irmãos, nós comentamos já na aula, quando a gente falamos na aula do lugar santíssimo, nós falamos sobre o dia da expiação dos pecados. Era uma vez por ano, né, no dia 10º do 7º mês, que todo povo tinha que ir, né, e fazer a sua oferta e fazer o seu arrependimento perante, né, o altar do Senhor. E aí o sacerdote, aí naquele dia somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, aspergia a arca, né, com sangue, primeiro do novilho, depois do bode que era escolhido, porque nós já comentamos sobre o bode, eram 2 bodes, e ele era escolhido na sorte, um era solto no deserto e o outro era imolado, né, para purificação dos pecados do homem e do povo de Israel. E ali era feito todo o ritual, e naquele dia o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, né, perante a glória do Senhor. Primeiro ele incensava o lugar somente com o braço, ele não podia entrar na hora
que ele estava incensando o lugar santíssimo. Primeiro ele só colocava seu braço, incensava o lugar e depois fazia expiação dos pecados, né? Então, assim, irmãos, o que nós vemos aí, o grande dia da expiação, o grande dia, nós vemos que ele foi realmente, irmão, ele foi decretado para nós. Foi o dia que o Senhor morreu na cruz, derramou todo o seu sangue, rasgou o véu de cima a baixo, como nós estudamos na lição do lugar santíssimo também. O véu não foi rasgado de baixo para cima, mas foi rasgado de cima para baixo. Nós estudamos na lição das cortinas que essa cortina, irmão, ela tinha mais ou menos 1 palmo de espessura. Era uma cortina, professor Eduardo, impossível de um homem rasgar. Mas quando o Senhor se faz carne e depois se entrega por nós, naquele momento Deus, Pai, ele rasga de cima para baixo, dizendo que abriu. Não é mais só o sumo sacerdote que ia até o lugar santíssimo, mas ele abre o espaço para mim e você. Hoje nós somos chamados com ousadia para entrar no lugar santo. Sabe, irmãos, isso é a glória de Deus, porque o Senhor Jesus na cruz, no Calvário, quando ele diz para nós, quando ele diz as últimas palavras, está consumado, tetelestai, quer dizer, irmãos, consumei, aquilo que eu vim fazer foi feito. E aí, naquele momento, ele abriu as portas e nos ligou ao céu. A terra foi novamente ligada aos céus. E esse dia da expiação levou ao grande dia do sacrifício de Jesus. Era para isso que o Senhor os preparara. Nesse dia, todo ano tinha que ser repetido para que chegasse até o dia da consumação da morte de Cristo Jesus. Então esse é o grande dia da expiação, né, professora? Bem colocado, bem explicado. Mas a gente vai ficando por aqui com mais uma lição. Essa lição ela será, ministrada no próximo domingo, né, professora? Então não vá para a sala com dúvida, Se precisa, a gente está aqui para atender você. Você pode chamar no privado, você pode mandar suas dúvidas, perguntas. E a professora está aqui com toda a força, todo vapor, para não deixar você ir para a sala de aula sem um respaldo, né, professora? É verdade. Irmãos, nós encerramos mais uma aula, e que todos ficam na paz do Senhor. É com muita alegria e com muito amor que nós fazemos esse trabalho. Não esqueça, irmãos, nós queremos chegar aos 100 inscritos. Nos ajude. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe, mande para alguém que você goste, que goste da palavra, compartilhe o nosso vídeo. E nós estaremos aqui na próxima semana falando da próxima aula. Então, irmãos, até mais.